Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro Muniz Corrêa. Nós vamos trabalhar juntos a matéria de Direito Penal e nessa aula em específico a evolução do Direito Penal. A título até de desabafo, gostaria de fazer um comentário que, via de regra, os alunos, quando se deparam com essas matérias mais introdutórias, que façam uma análise histórica, tendem a torcer o nariz. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma falsa, e aí eu sublinho a palavra falsa, impressão de que essas matérias introdutórias, propedêuticas, não possuem uma aplicabilidade prática. E aí, em decorrência dessa falsa impressão, surge aquela falsa crença de que matérias introdutórias não se tem muito importância, não se tem muita aplicabilidade prática, e face à ausência, então, dessa utilidade da matéria, ela fica escanteada, ela fica de lado. E, mais uma vez, isso não é verdade. Nós precisamos entender, sim, a evolução, o início, para que saibamos analisar hoje como funcionam as instituições, como o direito penal é aplicado, por que é aplicado, e principalmente para que não incorramos naquilo que o professor Eveni Stallone classificou como cultura do pitaco, que é a facilidade que tem a população de opinar, de trazer verdades sobre o direito penal, sem ter aquela propriedade, sem ter aquele respaldo. Haja vista, já temos uma doutrina pesada que estudou muito daquilo que tende-se a se discutir com essa superficialidade. Então, para evitar isso, para que possamos discutir com propriedade, vamos iniciar a nossa aula. O direito penal se inicia naquilo que é classificado como direito penal primitivo, ou seja, não existia codificação, um misto de misticismo e emocionalismo é o que rege o direito penal. A sociedade, que nem era uma sociedade, haja vista a falta de organização, a população, o povo daquela época, acreditavam que sinais naturalísticos eram comunicação de divindades com eles. Então, basicamente, um raio caía em uma árvore, isso se tratava de uma mensagem divina, provavelmente de rebeldia, de raiva, haja vista esse povo estar fazendo algo que descontentava, então, essa divindade. O direito penal não possuía uma codificação, não existiam códigos formais escritos como nós conhecemos hoje. Então, é justamente a soma desses critérios muito emocionais e pouco racionais que fazia essa interpretação até distorcida, hoje nós podemos dizer, daquilo que hoje compreendemos como sendo eventos naturais, eventos oriundos da natureza, né? A segunda fase é a chamada Era da Vingança. E aqui eu abro um parênteses, que existe doutrina que entende que a Era da Vingança se inicia com a vingança divina e num segundo momento, então, teríamos a vingança privada. Não é de todo errado, mas os doutrinadores, minoria, que entendem dessa maneira, acreditam que estas sociedades primitivas, que faziam essa interpretação dos fatos naturalísticos, apresentaram a primeira era do direito penal, quando na verdade não se podia chamar de direito penal o que era aplicado. Tratava-se mais de uma interpretação fenomênica, uma interpretação da natureza e que por vezes, haja visto um sacrifício que era direcionado a atender a divindade, possuía um caráter talvez penal, mas direito penal mesmo se inicia com a fase da vingança e a primeira dela, vingança privada. No segundo momento nós temos a vingança divina e progredimos então para a era da vingança pública. Veremos cada uma delas na sequência. O surgimento dos primeiros princípios penais decorre dessa fase, dessa era de vingança. Então veremos que o direito penal evolui à medida que a sociedade se modifica e os pensamentos, o racionalismo, a igreja saindo ou entrando no poder são fatores que contribuem para que surjam então os princípios penais que nós conhecemos hoje. Não exatamente como conhecemos, mas poderíamos dizer que são os embriões do direito penal como nós conhecemos hoje, tá ok? Vingança privada. Sendo essa, então, a primeira fase do direito penal, ela consistia no revide. Então, de forma pouco jurídica, para tornar mais objetivo, para tornar mais acessível, né, o conteúdo, pense na situação em que duas pessoas de um determinado povoado, que moravam próximas uma da outra, e um desses vizinhos ia lá e matava a vaquinha do seu vizinho, a mimosa. A vaca, então, que era responsável pela subsistência, por prover o leite dessa família, era morta em decorrência de algum ato desse vizinho. O vizinho que era o dono da mimosa poderia responder da forma como lhe parecesse conveniente. Ele poderia atear fogo na casa do vizinho que matou a mimosa. E você pode pensar, professor, atear fogo, isso não é demais? É pouco razoável, não é proporcional. E é exatamente essa palavra que a gente sublinha aqui, proporcional, porque se trata, então, da discussão de existir ou não, dever ou não existir proporcionalidade nessa retribuição. É justamente nesse contexto que surge a Lex Talionis, ou Lei de Talhão. São as primeiras codificações que trazem preceitos de ordem jurídico-penal. A Lei de Talhão todo mundo conhece,
pela famosa frase olho por olho, dente por dente, e por mais bizarro que hoje isso possa parecer, já visto estarmos numa era de direito penal muito mais humano, naquela época foi muito grande o avanço que representou a adoção desse conceito de olho por olho, dente por dente. Porque pense, nesse mesmo exemplo, o vizinho que matou a mimosa, que matou a vaquinha, não mais poderia ter a sua casa pegando fogo como resposta do dono da mimosa enfurecido com a ocorrência da morte de sua vaquinha. O que aconteceria nesse momento seria, ele teria o direito de matar a mimosa do vizinho, matar uma vaca, matar um animal, ou seja, deveria haver uma proporcionalidade, deveria haver uma equivalência na resposta. Não mais o revide poderia ser orientado da forma como lhe parecesse conveniente, como era o caso de todas as ações e resposta a crimes, que nem eram crimes ainda, mas a atos que lesionavam o patrimônio de outro. A resposta se dava da maneira que ele entendia correta. Depois da lei de Talhão, não mais. Agora é olho por olho, dente por dente, e isso então consagra um avanço que traz os primeiros traços do que hoje nós chamamos princípio da proporcionalidade. Sem dúvida nenhuma, é neste momento, então, que se inicia uma racionalização do direito penal. Por mais distante, por mais crua, prematura que possa ser somente esta medida para todo o direito penal e tudo que o direito penal significa, naquele momento é um avanço de extrema relevância. Passamos então para a segunda fase do direito penal, a fase que nós chamamos de vingança divina. Há uma organização da sociedade. A igreja assume uma posição de destaque, assume uma posição de liderança. Em decorrência dessa posição de liderança, ela passa a tutelar, a proteger os seus interesses e utiliza para proteger esses interesses o quê? Direito penal, mais uma vez. Então, nessa época que surgem os chamados tribunais eclesiásticos, é que sacerdotes da igreja é que praticavam, operacionalizavam as penas. Então, para todos os fins, quem tinha a caneta na mão mesmo, quem definia nessa época, era a igreja. Existia, sim, a figura do Estado se organizando, mas quem estava na ponta da pirâmide hierárquica social, sem dúvida nenhuma, era a igreja. Direito penal e igreja se confundem nessa época. Você não consegue distinguir o que é moral, o que é crime, o que é certo, o que é errado, senão sob essa ótica, sob essa perspectiva religiosa. Então, para todos os fins, bastava que você atendesse aos dogmas da igreja para que você não precisasse se preocupar com o direito penal, pois direito penal e igreja tratavam-se da mesma coisa. Vis corporalis como punição. O que seria essa vis corporalis? São as penas corpóreas. O crime, nesta época de vingança divina, era tido como uma alma suja de alguém que não atendendo os preceitos religiosos necessitava de uma purificação. E essa purificação adivinha das penas corporais. Então, sacrilégios, penas de tortura, penas de exposição a mortes cruéis, são registradas nesta época como sendo aquelas que a igreja direciona aos chamados hereges. Herege era aquele que contrariava os dogmas da igreja. Então a igreja possuía o seu roteiro de postura social e aquele que se desviasse desse roteiro, aquele que contrariasse, que atentasse de forma contrária aos interesses da igreja, tinha então a vis corporalis, as penas corporais como meio de purificação da sua alma. Uma frase bem interessante do professor Magalhães, que ilustra essa fase de vingança divina, é que a repressão ao crime é a satisfação dos deuses. Então isso ilustra muito bem qual era o pensamento da época. Os deuses, no alto da sua divindade, da sua onipotência, exigiam que fossem punidos aqueles que atentassem contra os seus valores, que eram, na verdade, os valores que a igreja impunha à sociedade. E, mais uma vez, as penas corpóreas se consagravam como um meio pelo qual a igreja entendia cabível e adequado punir quem contrariasse todos os dogmas, quem contrariasse as divindades, e a consequência dessa pena, então, seria a satisfação dos deuses. Quem é que seria louco de, na época, contrariar a satisfação dos deuses, não é mesmo? Concílio de Latrão. Concílio, pessoal, é uma reunião de autoridades e esse Concílio de Latrão ficou famigerado, é conhecido como um dos mais importantes porque dele decorre o que se convencionou como sendo a divisão de classificação de crimes. Nós temos na época as delicta ecclesiástica, temos as delicta mere secularia e as delicta mista. Tá, o que significa isso, professor? Latim é horrível. Pois bem, as delicta eclesiásticas são os crimes que atentam contra os interesses da igreja. Então a igreja possuía uma série de bens jurídicos a serem tutelados, que mais uma vez não se confunda com o que nós temos hoje como concepção de bens jurídicos. Eram bens jurídicos de interesse da igreja, propriedade da igreja, a palavra da sua santidade, enfim. Qualquer coisa que a igreja rotulasse como sendo digna de proteção jurídica penal, o era.
E aquele que contrariasse, mais uma vez, tinha o seu corpo como objeto de pena para ser purificado. Por sua vez, os crimes delicta mere secularia eram os crimes que atentavam contra outros bens jurídicos que não aqueles que a igreja gostaria que fossem protegidos com uma maior importância. Então, os delitos divorciados dos interesses da igreja eram os mera secularia. E os delicta mista, são aqueles que atentavam contra os dois. Então, um agente com uma conduta atenta contra a igreja e, ao mesmo tempo, contra bens jurídicos que a igreja não se importa muito, se é que podemos falar assim. Então, o que é interessante nesta época e o que é importante a partir dessa divisão? A pergunta que fica: se um agente da época comete um crime que atenta tanto quanto um princípio, um valor, um bem jurídico da igreja, e também, de forma paralela, a um bem jurídico que não era da igreja, de mera secularia, o que acontecia? Nós temos registros de que o tribunal que fosse responsável por atender no momento primeiro, ou seja, o primeiro tribunal que tomasse conhecimento e instaurasse um processo, instaurasse um procedimento para sentenciar, para julgar então esse cometimento de crime, era aquele que daria seguimento no julgamento. Então, os preventos que nós conhecemos hoje, aquele que primeiro despachar fica sendo responsável, tem como embrião, talvez, este momento aqui. Porque, mais uma vez, não obstante a igreja estivesse no topo da pirâmide hierárquica social, não obstante a igreja fosse responsável por estabelecer as diretrizes jurídico-penais, nesse momento, se o tribunal que não fosse o eclesiástico, o tribunal comum, fosse o responsável por dar início ao julgamento, esse mesmo tribunal é que daria seguimento até o término, até a sentença. Tá, professor, mas isso significa então que se a pessoa fosse julgada e o primeiro tribunal não fosse o tribunal eclesiástico, não fosse o da igreja, ele estaria salvo? De forma alguma. Até porque, como dito, não se trata de a igreja sancionar e punir dentro do seu quintal, dentro somente do seu tribunal, mas sim um regime jurídico que se instaurou. Então, a era de vingança divina estabelecia que toda a sociedade, toda a população da época estava sujeita a esses ditames, a esse rigor oriundo da religiosidade, oriundo da igreja estabelecendo o direito penal. Então, ainda que você fosse para outros tribunais, aquele tribunal estaria viciado, por assim dizer, por essa condição de vislumbrar a aplicação da pena, de enxergar o direito a partir desta realidade religiosa, desta realidade de vingança divina. Para ilustrar para vocês isso aqui, gente, eu trago um exemplo daquilo que se consagrou como o livro, o nome, significado literal é Martelo das Bruxas, Malleus Maleficarum, e se trata de um fragmento de como se observava quem era a bruxa ou a possibilidade que tinham os agentes que cometiam a feitiçaria de interferir no juízo alheio, enfim, se constata aqui muito grande a realidade de moralidade, a realidade de distorção de um racionalismo puro. Então vamos lá, me acompanhe no slide. Existem aqueles que com encantamentos mágicos tentam tirar a vida das pessoas inocentes, que convertem as paixões das mulheres em toda classe de luxúrias, e esses criminosos devem ser jogados aos animais selvagens. E a lei permite que qualquer testemunha seja admitida como prova contra eles. Então observem, o réu, nesta época, era tratado como mero objeto do processo. Você não era um sujeito de direitos. Não havia princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade das penas. O que ocorria aqui, a bem da verdade, era, se a igreja apontasse o dedo e acreditasse que a sua penalização serviria como martírio, serviria como um marketing para propagar, para se fazer fixar ainda mais estas crenças, você seria julgado. E qualquer testemunha, não existe a questão da testemunha ter ou não o real conhecimento dos fatos, não existe essa relação da testemunha de fato possuir ou não um motivo para querer te prejudicar. Se ela viesse e dissesse, ela seria admitida no processo e isso com certeza pesaria para que você fosse condenado. Vingança pública, pessoal. Essa, então, seria a terceira fase do direito mesmo. Se trata de uma organização do Estado, sobretudo política. Há um enfraquecimento, então, da igreja enquanto instituição. Ela perde esse enfoque e, até certo modo, perde a caneta do direito penal. A igreja não tem mais a autonomia de aplicar penas, não tem mais a autonomia de fazer o direito penal ser observado com esse viés religioso. Não quer dizer que a partir daqui não existisse mais influência de membros da igreja, mas agora eles funcionam como conselheiros do soberano, como conselheiros daquele que se encontrava na posição de liderança, se encontrava na posição de destaque. O regime absolutista.
O Estado passa a ser então o detentor do ius poniendi, ou seja, o Estado organizado, político, avoca, traz para si a caneta do direito penal e fala, a partir de agora, quem diz o que será ou não, como será ou não aplicado o direito penal sou eu e o Estado. E o Estado quem? Como nós conhecemos hoje, uma assembleia democraticamente constituída? Negativo. Aqui nós tínhamos a figura do soberano, dos reis. Então famílias se perpetuavam no poder e os interesses dessa família, uma vez não podendo ser contrariados, permitiam as arbitrariedades de forma mais grotesca e bizarra quando se pode imaginar, conforme nós veremos na sequência aqui. A pena passa a ser um meio de proteção ao Estado e ao soberano, ou seja, aqueles interesses da igreja que eram tutelados com tanto afinco são deixados de lado e agora os interesses do soberano e do Estado, que mais uma vez não é um Estado democrático de direito, mas sim o Estado, aos olhos, a tutela, a gestão, a administração do soberano, aquilo que ele contempla ou não, aquilo que ele entende ou não como sendo o Estado. Aqui o que se sobressai nessa época, gente, são chamados crimes de lesa majestade. O que são crimes de lesa majestade? O próprio nome quase autoexplicativo já nos induz a crer. São os crimes que lesam a majestade, são os crimes que lesam os interesses da majestade, os interesses do soberano. Aí você pode pensar, tá, mas então os interesses do soberano era a organização do seu Estado, a ordem política, aquela questão de traição que é muito séria para a época? Não necessariamente, pessoal. Conforme fragmento de ordenações filipinas que representam o ordenamento jurídico oriundo desta época, vocês vão verificar que, por exemplo, derrubar uma espada que foi fincada ao solo em homenagem ao soberano lhe traria consequência uma pena de morte natural e cruel. Nós já veremos o que significa isso. Penas de morte, mutilação e que transcendem ao apenado também são registros alusivos a essa época. Como assim, professor? Penas de morte, das mais formas variadas, mutilações, praça pública, tudo aquilo que se tem conhecimento, e que transcende o condenado, eu quero dizer que passam da pessoa do condenado. Diferente do que nós preceituamos hoje no nosso Código Penal, um pai, João, cometia um determinado crime que era considerado traição. O soberano não poderia admitir que João continuasse vivo, ele teria que dar o exemplo para mostrar quão grande, qual o tamanho do vigor que o direito penal utilizava para sancionar quem cometia esse ato de traição. Tá, e qual que era a consequência disso? Simples. A consequência disso era que seu filho, sua esposa, seus pais, todos eram sentenciados para fazer valer, para fazer mostrar, para se fazer fixar no inconsciente popular que ninguém poderia tomar uma atitude nunca que traísse, que contrariasse os interesses do soberano, os interesses da majestade, do Estado que se consolidava à época. Para vocês terem uma ideia, como eu disse, um exemplo, um fragmento aqui das nossas ordenações filipinas que consagram bem esta época. Se alguém matasse, ferisse ou atentasse propositalmente em presença de Sua Majestade Imperial alguma pessoa que estivesse em sua companhia. Se alguém, em desprezo do imperador, quebrasse, rasgasse ou derrubasse alguma imagem de sua semelhança ou armas imperiais por sua honra e memória. Então notem bem, o Sua Majestade Imperial está caminhando nos jardins ao lado de um servo, e esse servo possui vários desafetos, um desses desafetos lhe agride ao lado, na presença da Sua Majestade Imperial. Qual era a consequência disso, será? O que vocês acham? Vamos ver logo logo. No segundo momento aqui nós temos a análise do crime que se alguém por desprezo do imperador quebrasse, danificasse, enfim, qualquer imagem ou símbolo que fosse colocado em sua memória ou em sua homenagem. Isso aqui é a honra do imperador que está sendo tutelado, né? Se pudéssemos distinguir, seria um bem jurídico honra e a consequência, por mais ínfimo que possa parecer o crime, era de morte. Parágrafo 1º, que traz então a sanção correspondente a quem atentasse contra a honra do imperador, a quem cometesse esses crimes. Em todos estes casos, e cada um deles, é propriamente cometido o crime de lesa majestade, e havido por traidor o que os cometer. Sendo o cometedor convencido, por cada um deles será condenado que morra a morte natural cruelmente. E todos os seus bens e títulos nobilárquicos que tiver ao tempo da condenação serão confiscados para a coroa do império. Então vejam bem, pessoal, quando fala-se em morte natural de forma cruel, o que isso significa? Porque morte natural, não sei para vocês, mas para mim a ideia de que eu vou deitar na minha cama e não vou acordar mais, que eu sonho que aconteça, inclusive, bem velhinho. Mas o que quer dizer nesta época a morte natural mais cruel? Morte natural, para eles, é toda morte que não tem um fator externo ceifando sua vida. Você não está morrendo numa guilhotina.
Você não está morrendo numa forca, você está morrendo de forma natural. Fome não é uma forma natural? Desidratação não é uma forma natural? É você e teu corpo. E eu não estou fazendo nada. Pelo menos esse era o pensamento da época, não que eu concorde. Mas o que era feito então? O pessoal que assiste filmes medievais, séries medievais também, deve se lembrar de situações em que uma gaiola é posta em praça pública e que as pessoas condenadas ficam nesta gaiola, embaixo do sol, embaixo de chuva, até que um dia venha a morrer. Por óbvio, por falta de alimentação, por desidratação, pelas doenças oriundas da má higiene da época, enfim. Esta é tida como uma morte natural e cruel. Eu não matei, eu simplesmente deixei ele na gaiola. Ele morreu porque não bebeu, porque não comeu. Essa morte é natural. Absurdo, mas é assim que funcionava o direito penal. Por fim, nós entramos então no direito penal humanitário. O que é direito penal humanitário? Logo após a Revolução Francesa, nós entramos no chamado Iluminismo, que é uma época em que a população, já cansada desses absurdos, desses abusos cometidos pelo absolutismo, passa a reivindicar direitos, passa a reivindicar um tratamento humano. Essa que é a verdade. Então, eles se rebelam, se revoltam e, frente ao governo absolutista, estabelecem novas diretrizes que se apresentam como um marco jurídico, não só penal, mas constitucional, em se tratando de direitos humanos também. O que isso significa na prática? Que a vingança privada, a vingança divina, a vingança pública são ultrapassados e o direito penal passa a ser, então, observado com um viés humanitário, com um viés de cidadão, sujeito de direitos. E é isso que se consagra com o período denominado direito penal humanitário. Humanismo como fronte ao absolutismo, deixei no slide para que vocês possam utilizar esse material para consulta. Esse material fica disponível no site, então vocês podem baixar. Essas palavras-chave são mais para vocês utilizarem depois para relembrar o que nós assistimos em aula. Então fiquem à vontade para guardar esse material, para mandar sugestões, enfim. Cesare Beccaria, com seu livro Dos Delitos e das Penas, é sem dúvida nenhuma um dos, se não o maior responsável, o maior nome desta evolução humanitária do direito penal. A sua obra é a primeira que, diferente de tudo aquilo que se ouviu, que se viu até então, vislumbrava uma racionalização do direito penal. A partir de agora, o direito penal vai ser visto com uma finalidade. Qual que é o fim do direito penal? É tutelar, é proteger somente interesses de uma pessoa, de uma instituição? Negativo. A pena serve para quê? E a pena, dessa forma cruel, será que ela realmente atinge um objetivo? Qual é o objetivo? Isto são perguntas que são respondidas, num primeiro momento, por Cesare Beccaria no Delitos e das Penas. O Delitos das Penas, que é a sua principal obra, sem dúvida nenhuma. A Declaração dos Direitos do Homem é um documento que surge, então, logo após a Revolução Francesa. Nós temos Maximilien de Robespierre como sendo uma das figuras caricatas da época, um dos responsáveis pela Revolução Francesa, que culminou, então, nesta época de direito penal humanitário, sem dúvida nenhuma, mas vários são outros doutrinadores que se destacam, como Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Todas essas discussões de cunho humanitário, de cunho jurídico, de cunho social, de cunho principalmente filosófico, incidem num segundo momento no direito penal muito diverso do que era a época e muito mais próximo do que nós temos hoje, justamente por essa visão humana, por essa visão humanitária, que dá o nome, então, de direito penal humanitário. Uma última observação para vocês entenderem e fixarem bem como funciona ou como funcionou ou com o advento desse direito penal humanitário, qual foi a consequência disso. Após esta fase de direito penal humanitário, nós temos a consagração de alguns princípios, principalmente extraídos da obra de Beccaria, princípio da legalidade, princípio de presunção de inocência. Esses princípios são albergados, são trazidos pela obra de Beccaria como sendo necessários a uma correta aplicação do direito penal. E é justamente com base na fixação, na consolidação e principalmente na internacionalização desses princípios que o direito penal começa a crescer, começa a ser discutido, porque até então era algo que não poderia ser feito. Como disse para vocês, o direito penal na época de vingança divina tinha como propósito somente proteger os interesses da igreja. Então, se alguém se contrapusesse a esses interesses, se alguém por algum motivo afrontasse a igreja, a pena de morte, através da vis corporalis, como nós vimos anteriormente, era um destino certo a esta pessoa. Num segundo momento, em se tratando da chamada vingança pública, como vocês viram, você derrubar um busto que estava colocado em homenagem ao imperador, em homenagem à majestade, era o suficiente para que você fosse punido com a morte. Imagina o que seria, então, pensar o direito penal. Imagina chegar para sua majestade e falar: majestade, não acredito que seja razoável matar alguém por simplesmente derrubar um busto em sua homenagem. Ninguém é obrigado a gostar de vossa
majestade, ninguém é obrigado a concordar com vossa majestade. O que vocês acham que aconteceria? Pena de morte, não natural. E cruel, provavelmente. É isso que a gente conseguiria visualizar como consequência, como repercussão de um ato dessa natureza. Então, com o iluminismo, nós temos a liberdade de pensar, de racionalizar o direito. E é justamente com essa liberdade que se iniciam vários estudos, que se destacam vários doutrinadores, e esses princípios, essa visão humanitária se consolida, se internacionaliza e somente se expande, até chegarmos no que nós conhecemos hoje, né? Que é um direito muito principiológico, que tutela e que visa fugir dessa característica, dessa sombra inquisitorial, que por muito tempo foi o norte do direito penal, principalmente nessa época de vingança divina. Fugimos de arbitrariedades, de exceções que eram praticadas na época de vingança privada e temos, então, o réu acusado como um sujeito de direitos, como alguém passivo de presunção de inocência, até que se prove o contrário. Não obstante, na prática, nós vejamos que existe controvérsia na aplicação correta desses princípios. Teoricamente, o que consta na nossa legislação e que para fins de estudo é o nosso objeto, sim, é assim que ocorre. Tá ok, pessoal? Como eu disse para vocês, existe uma falsa impressão de que essas matérias não possuem aplicabilidade prática. Para comprovar para os senhores que não é assim que funciona e que esse nosso direito penal apaixonante possui sim uma aplicabilidade prática, mesmo quando de sua análise histórica, mesmo quando a análise da evolução do direito penal, eu trouxe para vocês decisões dos nossos tribunais em que os ensinamentos destes doutrinadores, oriundos desta evolução do direito penal, em que o conteúdo que eu acabei de passar para vocês é utilizado para respaldar a decisão. Ou seja, tem juiz aplicando o direito, tendo como base exatamente isso que eu passei. Essa é a prova absoluta de que possui pertinência e de que é necessário sim um estudo aprofundado, é necessário sim uma perspectiva do direito, tendo como alicerce o seu início. TJ do Distrito Federal. Aqui, se falando mais em objetivos de lei de execução penal, o magistrado entende que deve sim ser aplicado o direito penal sob essa perspectiva, sob essa análise, com esse fundamento histórico, e a letra do Ctrl+C, Ctrl+V, a letra do ipsis literis do julgado dele, traz exatamente essa concepção para a gente. Me acompanhem lá. Para proporcionar essas condições de plena reintegração social, para muitos utópica, e concretizar o sonho de Cesare Beccaria, sonhado há mais de 200 anos, é imprescindível a participação da família. Ou seja, pessoal, tem tribunais aqui nosso, vizinho, de qualquer lugar do estado, tenho certeza de qualquer lugar do país, em que vocês vão encontrar magistrado proferindo decisões de natureza penal, tendo como fundamento isso. Por quê? Porque isso é o berço do direito penal, não se tem como fugir. Quando se pede uma condenação exacerbada, o que você está querendo? Retornar uma época de vingança privina, de vingança pública, desculpe, de vingança divina. Então é justamente para fugir destas sombras, desse passado negro, por assim dizer, do direito penal, que nós temos que conhecê-lo, até para que não incidamos em discussões que já foram superadas, que já foram realizadas e que já possuem conclusões muito bem definidas. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, outro tribunal. Vês que a sociedade não pode adotar como natural a postura de olho por olho, dente por dente, certo é que desde o contrato social adotado entre o Estado e os cidadãos, o poder estatal toma para si a tutela de solução dos problemas, não podendo o indivíduo ameaçar para dirimir eventuais conflitos ocorridos. Olha que interessante, aqui nós temos duas referências históricas, duas referências que são oriundas, né, que decorrem dessa evolução do direito penal. No primeiro momento, o juiz, nesse caso o desembargador, né, porque é do tribunal, faz menção ao olho por olho, dente por dente, ou seja, pessoal, nós não podemos voltar a isso. O direito penal demorou muito para progredir e avançar e se lapidar para ter um formato diferente, mais humanitário. Então, atender a um determinado pedido ou permitir determinada conduta seria incidir na mesma época, na mesma fase do direito penal de vingança privada, do direito penal da lei de talhão, do direito penal do olho por olho, dente por dente. No segundo momento, ele diz, desde que se adotou o contrato social entre o Estado e os cidadãos. Aqui ele está fazendo menção a Jean-Jacques Rousseau e seu contratualismo, pelo qual nós conseguimos extrair a informação de que hoje, ou desde que o Estado se organizou, nós
nós cedemos parte da nossa liberdade para que o Estado organizado nos proteja, nos tutele, porque nós, por nós mesmos, incorreríamos em uma selvageria, essa que é a verdade. Então, quando você permite, por exemplo, que o Estado tenha uma polícia atuando, o que você está fazendo? Cedendo parte da sua liberdade. Eu estou permitindo que o Estado aponte determinadas pessoas como sendo responsáveis por punir em nome de um direito que também é este mesmo Estado que estrutura, para que ele possa me proteger de pessoas que não atendam aquilo que socialmente nós estabelecemos como sendo a postura correta a ser adotada em uma organização social. Então esse contratualismo de Jean-Jacques Rousseau também vem sendo utilizado, também fundamenta decisões dos nossos tribunais. TJ de São Paulo. O escudo argumentativo da autodefesa em zona rural não autoriza indivíduos a possuírem armamento de fogo ao livre-arbítrio, sob pena de retrocesso ao surumbático tempo da vingança privada, incompatível com o Estado democrático de direito. Quem aqui não conhece alguém que acredita que pode, por direito, possuir um armamento em casa, porque se trata da minha defesa, enfim. Não condeno, não critico, não é esse o objetivo da aula e nem vamos entrar nesse mérito. Mas o que este desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo apontou é que permitir condutas desta natureza seria retornar ao surumbático tempo da vingança privada, ou seja, de que cada um se tutele da maneira como acredita ser correta. O que, aos olhos deste desembargador e também sob a perspectiva de um direito penal humanitário, de uma organização do Estado democrático de direito, não pode ser visto como correto, porque para todos os fins, mais uma vez, nós temos o Estado que deve tutelar, assegurar a convivência pacífica, uma vez que cedemos parte da nossa liberdade para que ele assim o faça. Tá ok? Uma revisãozinha, pessoal, é meu modus operandi, vou sempre trazer aulas terminando com uma revisão breve para que retomemos de uma forma bem sucinta, bem objetiva o que falamos no decorrer da aula e assim talvez fixar até um pouco mais o conteúdo, aquilo que nós analisamos, tá ok? Direito penal primitivo é aquilo do misticismo, não existe codificação. As pessoas oriundas desse senso emocional até interpretavam sinais da natureza como sendo decorrente de mensagens divinas, de revolta, de necessidade de fazer sacrifícios para atender interesses de divindades, enfim, mas não existe codificação, tá ok? Então, por isso, em muitas doutrinas nós não vamos encontrar esse direito penal primitivo como sendo a primeira fase. Eu trago porque existe e existindo, por mais que numa quantidade pequena de livros, de doutrinas e curso de direito penal, caso vocês venham algum dia ouvir falar, vocês já sabem do que se trata, tá ok? Vingança privada, lei de talhão. Lei de talhão deve ser a forma mais simples e objetiva de se fazer lembrar, para relacionar todo o conteúdo, para memorizar e servir até de gatilho para que vocês retomem tudo aquilo que nós vimos. Lei de talhão, olho por olho, dente por dente, início então da proporcionalidade na resposta na aplicação de um direito penal. Vingança divina, igreja igual ao direito penal. Também foi a forma mais objetiva que eu encontrei de tentar fixar para vocês esse conteúdo. A igreja se confunde com o direito penal possui esse viés, possui a necessidade de tutelar quase que exclusivamente os interesses da igreja e as penas corporais são direcionadas àqueles que são considerados hereges, que são considerados como pessoas que afrontam os interesses, os ensinamentos, os dogmas da igreja. Vingança pública, crime de lesa majestade. Lembre que existe a figura do soberano e aquele que se contrapõe ao soberano, aquele que de qualquer forma afronta a soberania, o Estado, a honra da majestade, como nós vimos, tem a morte como pena. E aqui nós temos aquela situação interessante da morte natural, cruelmente, que só retomar no vídeo nós veremos novamente, caso seja necessário. Direito penal humanitário vem a declaração dos direitos do homem, a queda do absolutismo, a racionalização e a humanização do direito penal. Lembre então da Revolução Francesa, do Iluminismo e do surgimento dos filósofos, dos jurisfilósofos, que são basicamente as pessoas que estudam e trazem conceitos novos para aquilo que sequer poderia ser discutido no momento anterior. Atualmente nós temos a consolidação e a internacionalização dos princípios penais. Tá ok? Pessoal, vamos encerrando essa aula. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Mais uma vez, é imperioso, é latente a necessidade de que se observe o direito penal sob essa perspectiva para que entendamos como funciona, para que entendamos como aplicar o direito penal, como enxergar o direito penal. E para não parecer algo tão abstrato, tão transcendental assim,
a jurisprudência trazida, essas 3 decisões, tenho certeza que conseguem provar para vocês que existe sim aplicabilidade prática e que se os nossos juízes, desembargadores e até ministros estão utilizando esse conhecimento para fundamentar decisões, certamente, independente da área a qual vocês queiram atuar, independente de ser uma área pública ou uma área privada, esse conhecimento será bem-vindo, tá ok? Um abraço a todos e bons estudos!